Graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus. Cercados por uma grande nuvem de testemunhas. Nós lemos isso em Hebreus, no capítulo 12, verso 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Essa é uma leitura da Bíblia que muitas vezes tem uma interpretação equivocada. Muitas pessoas acham que essa nuvem de testemunhas se refere às pessoas que estão ao nosso lado em nosso dia a dia, fiscalizando a nossa vida, testemunhando os nossos atos. Mas poucas pessoas sabem que a narrativa do que se encontra em Hebreus 12 é a continuação e é um resumo do que se encontra em Hebreus 11, onde consta a galeria dos heróis da fé. Então, a grande nuvem de testemunhas é em função do testemunho que eles deram acerca de Deus, do que Deus havia feito em suas vidas, do que Deus havia proporcionado em relação à fé. Foram heróis da fé, sacrificados, foram martirizados, sofreram, agonizaram, por amor ao Evangelho e por permanecerem firmes na fé. Em Hebreus, no capítulo 11, há uma descrição sobre fé. O firme fundamento das coisas que se esperam e a prova, a convicção das coisas que não vemos. É apresentada nesse capítulo 11 de Hebreus a galeria dos heróis da fé. Pessoas que foram experimentadas e tiveram vitória através da fé. E hoje, nós estamos testemunhando o que aconteceu com os heróis da fé. Abraão, por exemplo, homem de fé. Curioso é que em Hebreus 12, o autor se faz valer de uma metáfora, uma expressão esportiva, quando ele diz que a vida de fé é como uma maratona, a maratona da fé. É como se ele estivesse trazendo uma mensagem para os dias atuais. Olhe ao seu redor, veja e aprenda com aqueles que já venceram na fé. Quando observamos a palavra testemunha, o escritor bíblico tem em mente não apenas a observação, mas o testemunho. Há um escritor, W.W. Wiersbe, ele diz: essas pessoas não testemunham o que fazemos. Elas testemunham a todos nós o que Deus é capaz de fazer, sustentando a sua fé até o fim. Inclusive, essas pessoas ainda hoje nos servem de testemunho do que Deus fez. É porque Deus deu testemunho da fé dessas pessoas através de suas vidas, através de seus ministérios. Então, essas testemunhas ainda estão vivas. Depois de tanto tempo que deixaram a terra, deixaram essa vida, estão na glória, eles ainda continuam testemunhando. Não estão caladas, pelo contrário, elas ainda falam por meio de seus exemplos piedosos, amorosos, que são registrados na palavra de Deus. Em Hebreus 11:4, nós vemos justamente isso, esse registro de que eles falam ainda hoje. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Nós observamos isso na Bíblia. Tantos homens de Deus, os patriarcas, quando lemos em Hebreus 11, verso 8, pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber para onde ia. Deus fala, nós obedecemos. Isso é fé. E é maravilhoso saber que nós estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas, como um lembrete diário de que nós precisamos ser encorajados em nossa fé, de tal forma que, a exemplo dos santos do passado que viveram pela fé, nós possamos também viver pela fé na palavra do Senhor. Em Hebreus 11, 4, está registrado que mesmo depois de morto uma pessoa pode falar.
não tem a ver com reencarnação, mas tem a ver com testemunho, tem a ver com o que é contado de geração em geração, tem a ver com experiência de fé e experiência com Deus. E o texto de Hebreus 11 vai falando de Abraão, Isaque, Sara, Enoque, pessoas que colocaram a vida aos pés de Deus, para que ele exercitasse em seus corações a verdadeira fé. Normalmente, nós descredibilizamos a fé por não lembrarmos da origem, da procedência da fé, que é um dom de Deus em Cristo Jesus. Em Hebreus 12, 2, está o registro da procedência da fé. De onde surgiu esse dom? Hebreus 12, 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo conta da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. É uma questão de fé. Jesus venceu a morte, ressuscitou, está à destra de Deus e ainda hoje faz brotar nos corações a verdadeira fé. Precisamos entender que a grande nuvem de testemunhas tem trazido até nós a certeza de que vale a pena continuar no caminho da fé. Cristo é a chave. Nele está a procedência da fé. Essa fé, a fé que vem de Cristo Jesus, é que nos qualifica a sermos cristãos. Essa fé é que nos habilita a deixar para trás todo pecado. A Bíblia diz que nós devemos deixar o pecado que tenazmente nos assedia. Aqui está uma proposta interessante. Entendermos a vida cristã como uma maratona que tem que ser vivida com intensidade, uma corrida que nunca para, uma proposta de fé, de perseverança, de persistência, de confiança total, inabalável e irrestrita no Senhor Jesus. Até porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Quero terminar essa reflexão falando sobre o significado de testemunha. Testemunha traduz um vocábulo grego, que não serve apenas para significar algo presencial de um espectador, ou no sentido legal, alguém que é capaz de testemunhar a respeito do que viu e ouviu. Há também o sentido ético, que transmite a ideia de martírio, aqueles que, por seu exemplo, e foram aprovadas através do sofrimento, da perseguição e muitos, até mesmo da morte. Em que sentido somos rodeados por uma nuvem de testemunhas? O texto deixa claro, os heróis de fé do passado têm trazido a nós, através da palavra do Senhor, a certeza de que vale a pena continuar crendo nesse Deus imutável, desse Deus poderoso, desse Deus extravagante em seu amor, em sua graça e em sua misericórdia. Simon Kistemaker diz que os heróis da fé do passado nos animam através de seus exemplos de fé, porque a corrida que estamos correndo refere-se à causa de Cristo. Fé em Cristo, para pregar o evangelho da graça, quando a fé se aloja nos corações e a vida é completamente transformada. E tudo que se faz é em função da fé. Pensamentos são mudados, vidas são transformadas quando a fé entra no coração do ser humano. Jesus espera de nós justamente isso, que tenhamos uma fé inabalável, provada e aprovada como os heróis da galeria dos heróis da fé, para que um dia possam ver em nós testemunhas, para que sejamos arrolados no grande número de testemunhas rodeando os cristãos, trazendo uma palavra de testemunho, de fé, de esperança, confiança, perseverança e que resulta na paz no coração. A paz do Cristo vivo. Cristo nos alojou a fé no coração, a fim de que tivéssemos a sua paz e a certeza da sua salvação.
Que seja essa a tua experiência com Deus. Faça parte da galeria dos heróis da fé.